Boa noite a todos, boa noite minhas amigas, meus amigos, meus irmãos, meus irmãos. Quem vai e quem permanece é o título da nossa live de hoje, o nosso tema. Vamos falar da valorização dos nossos entes queridos, das pessoas e espíritos que passaram por nossas encarnações, desde a nossa criação, né? Tivemos pais, tivemos avós, tivemos tataravós, uma infinidade de pessoas que nós não temos ideia exata, né, de quantos. Carmen Ponte, seja bem-vinda. E o meu filho Guilherme Vieira, hoje é meu assistente, viu? Porque a mãe dele está viajando. Ela está passeando. Então hoje eu tenho um outro secretário. Ele bondosamente está aqui me ajudando. Francine Marichima, seja bem-vinda. Cristiane Augusto, seja bem-vinda. Marcos Valentim Granelli, meu irmão do Museu Harmonia. Seja bem-vindo, meu irmão. Virma Maciel, Ione Herculano, Luísa Caria, também do Museu Harmonia Chico Xavier, esposa do seu Francisco. Ione Herculano, eu já falei. Cida Gimenez Veríssimo, minha prima querida. Ivanildo, foi Ivanildo, desculpa, passou aqui. Vera Lúcia. Dirce Porto, seja bem-vinda. Ronaldo Oliveira, meu irmão querido, seja bem-vindo, está conosco. Geraldo também estará no nosso almoço. Né? Edith Godofredo, aniversariante da semana, Vera Lúcia. Edith aniversariou, Adri Veríssimo Maia, minha prima amada e querida. Meirinelli também, Maria de Jesus Machado. Cida Gimenez Veríssimo. Zé Carlos Romanucci. Ana Yuxudo, Maria de Jesus Machado, nós vamos parabenizar o tio, ó, mais tarde no final, né? Inês Camaradias também está aqui conosco. Já falei. Marcília Diniz também, seja bem-vinda. Ivone Sanches, Isilda Ferreira, Maria Camaradias eu já falei, mas boa noite de novo. A Olga eu já falei. Sueli Alves, essa sobrinha querida, lá do Guarujá, no Camorzão, né? Fazendo inveja na gente lá na praia, né? Orlando Aquiraçudo, meu irmão, seja bem-vindo. E Helene Yuxudo, ele e a esposa, que delícia, o casal aqui presente, auxiliando aqui, né? Dando audiência, comparecendo, me ajudando, né? Iraci também, Iraci, esposa do Zé Carlos, né? Isabel Camargo, seja bem, Maria Vilma Cavalcante Ramos também do Museu Harmonia, né? Já temos aqui, né, bastante amigos, bastante amigas aqui, já participando aqui conosco. É de Limeira, né? A esposa do Rodrigo, né? Está aqui conosco. É um prazer ter você aqui conosco, lá direto de Limeira, tá vendo? É isso mesmo. Então nós vamos já iniciar a nossa live, para que nós possamos ter um bom proveito. Temos bastante assuntos hoje a ser falado. Luciana Brita, filha, seja bem-vinda. Então, Isabel Camargo, que é lá de Limeira, né? Lá diretamente de Limeira, aqui, né, apoiando, né, a minha live. É um prazer ter você conosco. Abraço dessa família linda, tá bom? Abraço a todas essas famílias lindas, de todos que estão aqui presentes, todos os participantes, tá bom? Então nós vamos iniciar a nossa live, que o assunto hoje é longo, espero que seja de proveito para todos nós, e é de proveito sempre para nós, né? Sempre é interessante que nós ouçamos, né? Maria Dias Câmara também está aqui, Maria Câmara Dias, minha amiga querida, né? Então nós vamos fechar nossos olhos, como sempre nós fazemos no início do nosso encontro, agradecendo aos mentores amigos, a Deus, a Jesus, a oportunidade que temos de estarmos juntos mais uma vez. Hoje vamos lembrar, né, das pessoas que estão conosco, que estiveram conosco, e estarão conosco, talvez também no futuro, em outras encarnações. Nós vamos falar daqueles que não nos lembramos, que fazem parte da nossa caminhada, desde como fomos criados, nossos pais, os que nos carregaram nos braços, nossos avós, bisavós,
e toda essa gama de pessoas que passam pela nossa vida em todas as encarnações. Então nós vamos falar sobre isso hoje, certo? E o proveito que se tem, né? Quem vai e quem permanece, que mesmo numa encarnação como essa, mesmo na presente, muitas pessoas vieram, muitas pessoas vão, muita gente chega, muita gente vai. Isabel Cardoso, seja bem-vinda. Né? Então muitos vêm, muitos vão, né? Às vezes deixam alegria, às vezes deixam decepções, mas enfim, tudo é aprendizado, é o que nós vamos falar hoje. Nada é perdido em nossas experiências. Tudo que ocorre em nossas vidas, mesmo os fatos mais sofríveis, decepções relativos a qualquer fato, nada é perdido. Tudo é importante em nossa caminhada. Todos que passam por nossa vida deixam algo de positivo, ou talvez de negativo, né? Mas a nossa evolução depende dessa convivência, para que possamos desenvolver nossas habilidades, especialmente a nossa intuição. Podemos observar que hoje, né, nós já conseguimos, através dessa intuição, detectar muitas vezes as intenções de alguém apenas por observar e sentir a sua vibração. Ou mesmo sem ter através da intuição, ficamos em alerta quando alguém se aproxima de nós e nos oferece algo que através da nossa experiência já sabemos que aquilo não funciona. E sabemos que não funciona, que muitas vezes já passamos por dificuldade em relação àquilo. Não é assim? A vida é um eterno aprendizado, ou as vidas, né, são eterno aprendizado, que nós somos seres de apenas uma vida, de apenas uma encarnação. Em toda a nossa trajetória, como espíritos imortais, muitos espíritos estiveram conosco, dividiram espaços conosco, famílias conosco. Tivemos inúmeros pais, mães, avós, bisavós e outros títulos de antepassados em toda a nossa caminhada. Nessa caminhada contínua como espíritos imortais que somos. Muitas pessoas passaram por nossa vida, mas todos, sem exceção, especialmente aqueles que mantivemos um contato mais estreito, né, deixam algo após esse convívio. Mesmo que esse convívio, aparentemente, não tenha sido satisfatório, algum ensinamento e experiência nos é oferecido. E uma encarnação, se observarmos, eu falo por mim, que já estou a caminho dos 63, né, que já conheci e vivi com tantas pessoas, né, que não consigo enumerar nessa encarnação. Mesmo porque sempre trabalhei com o público e no comércio, viajando, e a possibilidade de contato e de conhecer ou ter contato com várias pessoas, que não quer dizer que nós conheçamos as pessoas que estão ao nosso lado, e nós sabemos disso, né? Não conhecemos muitas vezes nem a nós mesmos, né? O ter contato com as pessoas é inevitável. Não podemos dizer conhecer, como eu disse, porque conhecer realmente os seres humanos é extremamente difícil. Por isso, tantas decepções ou alegrias que acumulamos na nossa trajetória podem ser muitas, porque de alguma forma, em alguns momentos, é necessário depositar confiança em alguém. E nem sempre a confiança depositada é merecida. Mas nem sempre é assim, né? Felizmente nem sempre é assim. Há pessoas nós depositamos confiança e elas são, né, nos oferecem, né, o que nós esperamos delas. Né? Mas tudo é aprendizado. As decepções servem de experiência para o futuro. Tudo faz parte da nossa evolução, como eu disse. A sabedoria, né, só é conquistada através de muitas experiências, erros e acertos. E aquelas que nos decepcionam e nos entristecem, por incrível que pareça, são aquelas que mais nos auxiliam em nosso crescimento. Né? Porque aprendemos a filtrar melhor, nós aprendemos a filtrar melhor o que é ou não conveniente para nós, em relação a conviver com muitas pessoas. Às vezes eu me sinto constrangido, porque às vezes algumas pessoas que encontram me chamam pelo nome, e eu sinceramente às vezes não me lembro da pessoa, e sequer seu nome. Outro dia, um evento, a senhora me chamou pelo nome, disse que estava com saudades de mim, e eu sequer lembrava de seu nome. E isso deixa a gente, às vezes, constrangido. Eu fico triste, às vezes, quando isso ocorre. Mas, de certa forma, não deixa de ser gratificante, porque se é sinal, se a pessoa me chamou e me abraçou, é porque ela gosta de mim. Então, eu sou importante para aquela pessoa, isso é que importa. Importa nós deixarmos no nosso rastro alguma coisa de bom, se possível. E também, para essas instituições espíritas, somos vistos
mas não conseguimos gravar a fisionomia de todos os presentes. Mas ele se lembra de nós, é claro. Né? Às vezes faz palestra que tem 100 pessoas, 80, 50, ou 30, ou sei lá a quantidade seja. Né? E como é que nós vamos saber? Nós sequer às vezes gravamos o rosto de uma pessoa, mas elas nos conhecem, elas nos veem, elas nos enxergam. Por isso a responsabilidade também é nossa conduta, que podemos estar de repente em um mesmo ambiente com alguém que nos conhece. E se nossa conduta não estiver de acordo com as leis de Deus, como se deve agir, pode ser muito constrangedor também. Cada ser humano possui uma única encarnação, 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 trisavós, 32 tetravós. Olha só, e segue adiante a cada encarnação. Né? Levando em conta que reencarnamos um número incontável de vezes. E nessas reencarnações mantemos contato e convivência com muitas pessoas, né? Com milhares, com sei lá quantas encarnações nós já tivemos, nós não sabemos quantas nós já reencarnamos, né? Quantas encarnações vemos no sexo masculino, no sexo feminino, que o espírito não tem sexo, reencarna nos dois. Que cores de pele já reencarnamos, quantas vezes somos ricos ou fomos pobres. Outro dia eu trabalho na casa espírita, né? Conversando com o irmãozinho, ele, sobre a riqueza e a pobreza, né? Ele chegou e fez assim com a mão: eu morri e não tenho nada. Eu tinha posses, eu tinha carro, eu tinha dinheiro, eu tinha casa, e hoje eu não tenho nada. Morri e não tenho nada, minhas mãos estão vazias. Né? Aí, conversando com ele, falei: mas você deve ter tido algo em sua vida anterior que você, para você ter vindo dessa forma, ter conseguido muitos bens. E aí o plano espiritual mostrou para ele, e ele falou assim: nossa, eu estou vendo, eu era muito pobre, eu era um miserável na minha vida passada. Então, foi pobre na anterior, veio com condições financeiras na próxima, porém, ele confessou que ele, por caminhos escusos, eles não falam exatamente, ele, para conseguir aqueles bens, talvez ele tenha se perdido um pouco na moralidade. E ele, com as mãos, fez assim: estou com as mãos vazias. Né? Então, a prova que nós reencarnamos ricos e pobres. A riqueza material não é nossa, é de Deus. Ele, a cada encarnação, direciona para cada um de nós. Né? Quantas vezes somos mais honestos ou desonestos? Todos os nossos antepassados, sem exceção, deixaram sua contribuição para que chegássemos onde estamos aqui hoje. Por isso é muito importante as pessoas fazerem parte de nossas vidas. E nós também já fomos importantes para aqueles que estiveram conosco em todas as aventuras reencarnatórias também. Que nós também tivemos pais e avós, mas nós também já fomos pais, avós, bisavós e tataravós de muitos, tetravós, como disse ali, né? Eu nem sei falar direito, né? Então, nem sempre as expectativas que nós temos em relação às pessoas são preenchidas. Até mesmo aqueles que nos prejudicam, que cometem erros conosco, nos auxiliam. E também as pessoas que sequer conhecemos, mas que através de reportagens, muitas vezes, ou sabemos por intermédio de alguém, de algum fato ocorrido, que pode nos alertar e evita que caímos no mesmo erro, nos lembrando do que ouvimos. Até mesmo quem está encarcerado, ao ser mostrado muitas vezes as situações desumanas de um presídio, pode contribuir para que alguém que esteja imaginando em trilhar o caminho do crime, mude de ideia, ao chegar à conclusão de que pode no futuro, se cometer o erro e for pego, pode sofrer da mesma forma que aquele que ele está vendo em situações desumanas. Se soubermos observar, podemos evitar cometer muitos erros, apenas observando as atitudes do próximo. E o nosso orgulho, né, que é demonstrado muitas vezes através da teimosia, e muitas vezes não aceitarmos conselhos, principalmente dos nossos pais, ou dos mais velhos, ou dos mais experientes, que sua grande maioria querem o nosso bem. Em sua grande maioria, sim, em sua grande maioria, porque infelizmente não são todos os pais que querem o bem dos filhos, não. É ao contrário também. Estamos no planeta de expiação e provas. Não podemos nos esquecer disso. A doutrina espírita nos esclarece que os lares, em sua grande maioria, são locais de resgate. E nem sempre que se compromete no plano espiritual, mas do reencarno, se consegue cumprir após reencarnar. Mesmo porque do reencarno nós sabemos que ele é seguido do esquecimento do que se propôs. A convivência é difícil, muitas vezes, a repulsão reflete as encarnações anteriores. E que apesar de estarem no mesmo seio familiar, como pais e filhos, muitas vezes não se entendem e não desejam o bem do outro.
podendo descambar, inclusive, para agressões e até mortes, por que não? Devemos sempre respeitar e honrar pai e mãe. Está contido nos 10 mandamentos. Cada família que nos recebe nos braços a cada reencarnação são importantes para a nossa evolução. Se não aceitassem, não estaríamos reencarnados. O Evangelho segundo o Espiritismo esclarece, nos alerta também. O mandamento, honrai vosso pai e vossa mãe, é uma decorrência da lei geral, da caridade e do amor ao próximo, pois não podemos amar ao próximo sem amar nosso pai e nossa mãe. E é verdade, né? Os pais são aqueles espíritos que promoveram a oportunidade da nossa reencarnação. Né? Se não aceitarem, né? Não reencarnaríamos, não estaríamos aqui. Apenas este ato já é motivo suficiente para os respeitarmos e demonstrarmos gratidão. Respeito e também obediência. Existem algumas dúvidas que diz respeito à continuidade das famílias do plano maior. Muitos perguntam, mas as famílias têm sequência? André Luiz, através da psicografia do nosso Chico Xavier, nos relata este respeito. Que existe um local do plano espiritual onde famílias convivem, como convivia aqui na Terra. Sim, cidades onde famílias que se formam aqui na Terra e dão continuidade no plano maior. No livro dos Mensageiros, ele relata o caso de Ismael e Alfredo. Alfredo, ele cometeu muitos erros ao acreditar em seu sócio, interessado em sua esposa. Armou a situação para que ele acreditasse que ela estava traindo. E ele a devolve para os pais e vai viajar e fica muito tempo fora. Aquela tristeza que ela tem, ela acaba desencarnando e deixa os filhos com o sogro, né? Mas o seu sócio, no final da vida, quando está moribundo para morrer, ele o chama e confessa que foi ele o causador da sua desgraça, que ele tinha inventado tudo. E ele ficou muito decepcionado. E ela, claro, os dois hoje no plano maior, na condição evolutiva dela bem maior do que a dele, está em um local no plano maior mais superior a dele. E ele diz, preciso me esforçar para subir. Subir no sentido de evolução, de vibração, né? Do plano do corpo espiritual mais limpo, mais bonito, né? Mais alvo, ou seja, permissão para ir até onde ela se encontra, porque sua vibração não permite que vá até ela. Confirmando o que Jesus nos disse, na casa do meu Pai há muitas moradas. Os espíritos mais elevados podem descer, onde nós estamos menos evoluídos, mas não pode acontecer ao contrário. Os menos evoluídos não podem ir até o local onde os mais evoluídos. Então é questão de vibração. Nem que queira ir, não pode, não consegue. É uma questão de atração, né? Não pode ascender onde estão os mais evoluídos. A parábola do rico e do Lázaro passa isso para nós, né? Onde o mendigo fala, o rico lá num lugar difícil, pede para Lázaro molhar o dedo com a água e passar em sua boca, e Abraão fala que ele não pode estar onde o outro está. Né? Então, exatamente isso, leva a mesma explicação. E ele relata também que eles mais estão destinados, segundo ele, à união eterna, a permanecerem juntos, mas devido a seu erro, ele teria que reconquistar esse direito através do trabalho no bem. Então ela vinha visitá-lo, até que conseguisse ascender mais na sua evolução, mas por conquistas espirituais. A calúnia é um monstro invisível que ataca o homem através dos ouvidos invigilantes e de olhos desprevenidos. No capítulo 17 da obra Nosso Lar, André Luiz relata a visita também à casa de Lísias, que foi o enfermeiro que cuidou dele, onde se hospeda e conhece sua mãe, Dona Lara, e suas 2 irmãs, tendo a oportunidade de conhecer e relatar como é um lar na colônia. Olha só, então relata 2 casos da continuidade no mundo espiritual. Algumas ou muitas pessoas passam por nossa vida e deixam marcas positivas, boas lembranças que trazemos por toda a encarnação, até para futuras encarnações. Ou não é comum nós termos o primeiro contato com alguém e sentimos aquela afinidade? E não quer dizer que seja pessoa de cultura, não. Pessoas que nós encontramos e gostamos de imediato e temos aquela sintonia, né, positiva. Tenho lembranças de pessoas que convivi e convivo e exemplos que me ofereceram mais ensinamentos do que algumas com cultura que convive e convivi, provando que cultura e diploma não são sinal de evolução e de moralidade.
É difícil dizer isso, mas mesmo o filho nem sempre permanece sempre ao lado dos pais. E sabendo que sabendo as reencarnações, nem sempre se permanece juntos. Ou permanece ao lado dos pais e avós, às vezes apenas quando é conveniente, quando necessita de algo, dinheiro, por exemplo, atingindo o objetivo, já não encontram mais tempo para visita aos pais e avós. Por isso, às vezes, pode ocorrer de não receber mais ajuda quando necessita. Naquele momento, né, que recebe a recusa, provavelmente vai se lamentar com amigos e familiares. Os mesmos amigos que, quando necessitam, não lhe estenderam a mão, né, apenas diz, é difícil mesmo, gostaria de me ajudar e não posso. Não é assim? Exatamente. Então, tudo que passa na nossa vida é aprendizado. E, provavelmente, quem faz isso no futuro também vai sofrer, porque vai aprender que vai sofrer o que o outro fez o outro sofrer, e é sempre assim. Deus é justo e bom, por isso que Ele nos dá oportunidade para nós fazermos o que quisermos, porém, respondemos pelo que nós fazemos. A grande maioria dos seres são movidos por interesses. Quando o objetivo é alcançado, costuma se afastar. Não estou generalizando que toda generalização é burra. A família carnal não é necessariamente a família espiritual. Nós sabemos disso. Mas estando inseridos nessa família, é necessário procurarmos conviver, quando possível, em harmonia. Mas às vezes não se consegue. E o afastamento, às vezes, pode ser proveitoso do que a convivência. Infelizmente é assim, não é? Mas só após todas as tentativas possíveis de convivência. E a família espiritual, que são espíritos que escolhemos para estar ao nosso lado, não é necessariamente família carnal, do nosso sangue, como se diz, né? Que nós imaginamos ser as pessoas perfeitas para estar ao nosso lado. Mas mesmo nesses casos, né, por um período, às vezes nos parece ser a família espiritual perfeita que queremos conosco. Mas isso também pode se modificar com o tempo. Quando tem tantas pessoas que têm uma amizade tão grande por muitos anos, parece que são irmãos e de repente acontece uma tristeza, acontece algo negativo, que aquilo, nossa, eu pensava que era meu irmão espiritual, minha irmã espiritual, descobrimos que não é. Isso é muito decepcionante, mas faz parte também da nossa evolução. Tudo que acontece conosco é importante para nós crescermos, né? O que nos parece perfeito em uma determinada época pode mudar após algum tempo. E não sentimos a vontade e o desejo de estar mais ao lado daquelas pessoas, ou pelo menos não com tanta frequência. Mas devemos entender que tudo é aprendizado. Não se aprende e evolui com facilidades. Que não podemos sermos ingratos. Que todos que passam por nossas vidas deixam algo de bom. Senão não teríamos estado ao seu lado, não é verdade? Em conversas com alguém que separou, por exemplo, né, até nas instituições, né, nas orientações, é muito comum a pessoa enumerar uma série de defeitos da outra parte, a esposa falando do marido, ou o marido falando da esposa. Agora, às vezes, uma união que durou 20 anos, por exemplo, nada de positivo houve, né? Aí eu pergunto, você conseguiu viver por 20 anos uma relação que não trouxe nenhum momento de alegria, de prazer, né? Não tiveram filhos, viagens, festas, momentos de descontração e de risadas? Porque eu penso que ninguém consegue viver ao lado de alguém por 20 anos sem nada de positivo. Eu creio ser impossível. Mesmo filhos, em algum momento, que decidem que nós não somos mais importantes para eles e decidam seguir por outro caminho, e mesmo que isso ocorra, permanecem as boas lembranças. Lembranças que trazemos na nossa memória de quando nasceram, seus primeiros passos, situações engraçadas, momentos difíceis, referentes muitas vezes à saúde, palavras erradas que diziam, né, e que permanecem gravadas em nossas mentes e corações. Quem não comenta isso, né? Isso é inesquecível, mesmo que em determinado período não tenha mais aquela relação. Com quantos medos dos primeiros passos, né, isso nós nunca esquecemos, né? A primeira palavra que disse, todas essas coisas. Nada do que ocorre a cada encarnação é perdido. Quando falamos em passado, nos vem à mente encarnações anteriores, outras vidas, né? Mas ontem já é passado. O que acabamos de dizer há minutos já é passado. O que eu acabei de dizer há 2 minutos já é passado. Que podemos estar felizes ou não
pelo que dizemos ou fizemos. Todas as relações e contatos que ocorrem sempre nos trarão aprendizado. Nossos pais nos ensinam, nos deixam um grande legado e ensinamentos que muitas vezes não valorizamos, principalmente em nossa juventude. Não quer dizer que nossos pais falem tudo certo, que são espíritos também falhos como nós ainda, mas a maioria do que eles nos dizem é verdade. Se nós soubermos ouvir, certamente sofreremos ou sofreríamos menos. Nós, na idade que estamos, muitas vezes nós nos relembramos do que nos foi dito, muitas vezes nós, às vezes passamos dificuldades por não termos ouvido. E na idade adulta passamos a valorizar, e chegamos à conclusão que apesar deles, muitas vezes, não possuírem diplomas e pós-graduação, seu ponto de vista muitas vezes era o correto. Quem irá seguir conosco e quem irá ficar pelo caminho? Ou por que não? Quem andará mais rápido que nós em sua evolução e que em algum momento temos que oferecer a ele já não nos preenche mais? Como acontece em relação aos outros também. Irá buscar novas companhias, novos pensamentos, novas ideias. Nisso consiste a evolução. Por isso que é importante o deixar ir. Às vezes é importante deixarmos ir. Nisso consiste a nossa evolução. Mas o que não se deve jamais é desvalorizar as contribuições que recebemos enquanto era interessante e proveitoso para nós. Ninguém passa pela nossa vida sem nos deixar ensinamentos, sem nos deixar algo de bom. Menosprezar os antepassados é prova de ingratidão, porque nós somos no presente. Presente esse que irá repercutir em nosso futuro, inevitavelmente repercutirá. No futuro seremos antepassados de muitas pessoas, referente a essa encarnação, que já somos, de encarnações anteriores. Isilda Ferreira, seja bem-vinda. Então, já seremos antepassados do meu filho, dos meus netos, dos meus bisnetos, enfim. A morte do corpo é inevitável. Se quiseres permanecer ainda por aqui, por algum tempo, será através das lembranças que, porventura, nós deixemos, e se possível, que essas lembranças sejam positivas. Sempre as nossas preces, nos lembramos sempre daqueles que ao longo de nossa caminhada como espíritos contribuíram para que estejamos aqui hoje. Sempre nos lembrar deles, agradecer a eles, a todos os nossos antepassados, que podem estar ao nosso lado hoje, como espíritos amigos. Sim, podem estar ao nosso lado, nos auxiliando ainda, que nós não os conhecemos, não nos lembramos deles, mas eles estão do nosso lado. Então, devemos ter gratidão a todos que fazem parte do nosso passado. Não Arlindo Akira Suda. Isso, os orientais fazem muito bem. Nós, ocidentais, não temos esse hábito. Os orientais respeitam muito seus antepassados. Não é verdade? É isso mesmo. Nós temos que aprender. Né, Helena Yuxuda, esposa do Orlando? Não é verdade? É exatamente isso. Então, nós devemos ter gratidão a todos que fazem parte do nosso passado. Nós temos o catolicismo, o dia de finados, que foi agora, em novembro, dia 2. E a maior homenagem dos nossos antepassados é a nossa conduta moral. É isso que eles querem de nós. Claro, a doutrina espírita não tem o hábito de cultuar, essas visitas, tal, mas respeitamos. Eu também fui criado na religião católica, mas nós entendemos que o que está ali são apenas despojos. Mas nós respeitamos, mas é importante que se cultue sim, vai ao cemitério sim, porque eles estarão ali, por quê? Porque são atraídos pelo pensamento. Assim como se estivessem em nossas casas também, também eles viriam em pensamento, que eles vão no nosso pensamento estar. Mas que é por flores, ótimo, É maravilhoso nós lembrarmos. É importante que nós nos lembremos dele. Não importa de que forma seja. Se é acendendo vela, se é pondo flor, se é orando em casa, se é colocando vibrações da instituição espírita, não importa. O importante é não nos esquecermos dos nossos pais, nossos avós, bisavós e toda essa quantidade de espíritos que contribuíram para que nós estivéssemos aqui hoje com entendimento, com compreensão, um pouco melhores do que antes, apenas um pouco melhores. Porque nós temos ainda muito que evoluir, temos muito ainda que crescer, temos muitos que aprender, e nós sabemos disso. A gratidão é muito importante. Então, finados é a maior homenagem aos nossos antepassados. Tem um texto que chama Bagagem Pequena, da Paula Kalil, que eu gosto, que ela que diz assim:
Trago comigo uma bagagem pequena, mas valiosa. É o que me acrescenta, me evolui e me faz bem. Tenho aprendido a deixar para trás pesos desnecessários. Fiz um trato comigo. Só carrego aquilo que me rouba sorrisos e me traz aprendizado. O resto faz questão de ir perdendo no meio do caminho. Se não nos acrescenta nada de positivo, mesmo que tenha representado, deixemos no meio do caminho, sigamos em frente. Né? Tudo é bom enquanto dura. Né? É conveniente, nos traz alegria, oportunidade de evolução. Se não é mais conveniente, não é interessante. Então, que nós possamos nos lembrar sempre disso. Lembrar dos nossos antepassados, lembrar de quem contribuiu para que nós estivéssemos aqui hoje, né? E todos que passaram por nossa vida, independente do que fizeram para nós, a nosso favor ou contra nós, sempre deixar aprendizado. Porque aquele que fez algo contra nós, se alguém ameaçar de fazer algo, ou nos oferecer algo que nos foi oferecido antes e nos fomos enganados, nós já estamos atentos. Então, tudo o que nós passamos, tudo que nós vivemos é importante. E aqueles que nos fizeram o bem também. Né? Vamos nos lembrar deles, vamos procurar retribuir também o bem que nos foi feito. Então, tudo é importante, mas, infelizmente, é muito estranho, mas nossa evolução, nosso crescimento depende sempre das coisas ruins que acontecem conosco. As coisas negativas, as pessoas que nos prejudicam, as pessoas que nos entristecem muitas vezes, às vezes são mais importantes para nosso crescimento do que as pessoas às vezes que fazem bem, porque nós aprendemos a evoluir, nós vamos crescendo, nós vamos criando a intuição, vamos criando aquela sintonia, nós vamos aprendendo até onde nós podemos ir, até onde nós podemos deixar as pessoas irem conosco. E como eu disse, passado não é só de milênios atrás, o passado é nessa encarnação. Quantas coisas nós já temos na nossa mente relacionadas ao nosso passado? Quantas coisas nós temos gravado em nossa mente dessa encarnação? Não nos lembramos de imediato, assim, não trazemos tudo ao mesmo tempo, mas quando surge uma situação parecida com aquela que nos traz a lembrança, na hora nós já, puxa vida, eu já passei por isso. Eu tenho que ficar esperto, eu tenho que me cuidar, porque eu já fui enganado, eu já fui levado ao erro por causa disso. Né? Ana Maria Rodrigues, estou puxando aqui porque eu não estou conseguindo ver. Vou ver aqui. Muitos nomes que não subiram aqui. Solange Pires, Edgar Almeida, nosso primo de Aracaju, seja bem-vindo. Valéria Stube, minha amiga querida, do Marcos Harmonia também. Luciana Brito, sempre presente, sempre compartilhando a live, obrigado. E que vocês também, viu? Me ajuda aí, compartilhem, me ajudem na divulgação, por favor, né? Me ajudem, por favor. Deixa eu ver aqui. Bastante. Alessandra Queiroz Rubina, Ale, minha querida, seja bem-vinda. É um prazer ter você aqui conosco. Abraço no Douglas. Estava vendo hoje a fotinho de vocês novinhas, quando acho que namoravam ainda. Acho tão linda. Margarida Oliveira também, né? Sandra Romanucci, meu marido, Zé Carlos Romanucci, Carlos Oliveira também. Ô, Carlos, que prazer ter você aqui conosco. A Milan Leandro também, a Rosa Bentley, a Alessandra. Peraí. Desde Stoffer, ela é a mãe, ela é a Dirce aqui presente, seja bem-vinda, né? A Valéria Stube eu já falei, Ana Maria Rodrigues, né? São muitos nomes aqui, graças a Deus, né? Muitos amigos aqui, que às vezes repetem os nomes, né? As pessoas vão comentando, aí eu acabo repetindo aqui também, né? Mas é um prazer ter vocês todos comigo, que Deus ampare a todos vocês, que nós possamos estar juntos novamente na próxima semana. Como eu disse, hoje eu estou de secretário diferente aqui, porque a Rita está viajando, né? Ela me deixou aqui abandonado, sozinho. Né? Mas está tudo bem, está passeando, está maravilha lá. O Guilherme já me deu os papéis aqui. O Júlio, a Nilma Maria tá.
Gabriel Martins, Edgar Primo, pediu vibrações. Edgar pediu para Gabriel, isso? Isso. É o filho dele, né? Aham. De Aracaju. Sofreu AVC, não é não? Sofreu AVC. Ah, tá bom. Então tá bom. Nós vamos então às nossas vibrações. Nós vamos aos aniversários primeiro, né? Muita paz a todos, como sempre, né? A paz é muito importante em nossas vidas. Vamos ao aniversariante primeiro, Edith Meri Godofredo, minha amiga querida, de olhos azuis, aqui presente, né? Dia 10 aniversariou Edith, a Solange Moraes também, vamos vibrar aqui pelo cunhado da Solange. A Jamal Varenga também, abraço no Osmar, apareceu a Geralda, também a Geralda Buchato também está aqui conosco, Vanderlei Godoy. Nossa, que minha tela aqui vai muito rápido. Às vezes eu não consigo ver todo mundo. Me desculpe algumas pessoas que eu não cumprimentei nessa noite, tá bom? Mas vocês moram no meu coração e que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, ampara a todos. Jane Santina, minha cunhada querida, irmã da Rita, aniversariou no dia 11. E o Daniel, o filho dela, também acho que foi no dia 11 também, um dia antes, eu não tenho a data aqui, infelizmente. Mas parabéns para os dois, mãe e filho. Val Santos, aniversariou no dia 12. José Vanderlei Cafu Teixeira também, dia 13. Fernando Assudo, filha do Orlando, aqui presente, né? Aniversariou no dia 13 a Fernanda. Olim Bortolatti Júnior, dia 14. O Kaique, filho do Sérgio Almeida e filho de coração da Vanessa Colares, também dia 14 aniversariou. O Kaique fez 15 anos. O Kaique é dançarino. E a Kika Becker, nossa irmã querida, aniversariou no dia 15, que deve estar conosco no almoço também, né? Cecília Lima, minha amiga, está aniversariando hoje. E a Crisley Lima, lá de Portugal, está morando em Portugal, a Crisley, aniversariando hoje, só que eu não sei se ela deve ver depois, que ela em Portugal já é quase meia-noite agora, que são acho que 3 horas a mais, né? E ela acorda cedo, né? E acabou os aniversários, agora nós vamos falar a parte mais chata, que é desencarne, né? Elias Salles Alves, que desencarnou, que é cunhado da Solange Moraes, minha amiga muito querida, sempre aqui conosco, né? Na nossa live, desencarnou. Boa noite, Iracilda Oliveira, seja bem-vinda, prazer em ter você, abraço na família, viu? Saudade de vocês, precisamos marcar um dia para a gente se ver, tá bom? Prazer ter vocês aqui, né? E a Alice Souza pede vibrações para uma pessoa que é sua segunda mãe, segundo ela, que desencarnou. Inclusive hoje ela não está presente aqui na live, porque ela está na missa de 7º dia da dona Aparecida Hipólito Neves, que é a segunda mãe que ela diz, né? E também ela pede para o Nilson o Macoste, que também desencarnou, pelo que ela me disse, foi no dia 7, foi 2 dias antes, ou seja, 2 pessoas queridas desencarnaram com 2 dias de diferença. Força para você, Liz, quer dizer, nem ela, nem a irmã dela, que estão sempre aqui conosco, que é a Elisete Soares, não estão aqui hoje porque elas estão na missa de 7º dia, né? Dessas pessoas importantes na vida delas, né? Então, nós temos as vibrações aqui, que deixa eu pegar meu óculos aqui, que a letra aqui está meio pequena. Então, a Nilma Maria pede vibração para sofrer um acidente. Está na UTI, eu vi essa publicação, Nilma. É Júlio o nome do rapaz, vibrando por ele. Vou vibrar pelo Júlio, é um jovem, aqui vizinho nosso, né? É amiga da mãe do juiz, ela pediu a vibração, certo? É a Nilma, tá certo. E o Edgar, primo lá de Aracaju, pediu vibração para Gabriel Martim, que vem de Aracaju e sofreu um AVC. E ele está internado por causa do AVC e pede vibrações para o nosso irmão Gabriel Martim. Que a equipe do Dr. Bezerra de Menezes ampara todos os enfermos, não apenas que nós dissemos aqui, mas a todos que estiverem necessitados de auxílio, de amparo, de uma cura, vibrando pelos aniversariantes, muita paz em suas vidas, muita saúde, muita força, muita fé na continuidade dessa encarnação, porque a cada aniversário, cada ano a mais que Deus nos oferece, encarnados aqui, é oportunidade de crescimento, oportunidade de evolução,
oportunidade de crescermos espiritualmente, oportunidade de mudarmos nossos caminhos, mudar nossas vibrações, mudar nossos pensamentos, procuramos nos melhorar, procurando evoluir, por que não, nos tornarmos seres humanos melhores. O momento é difícil, né? Principalmente essas pessoas que vão e vêm nesses últimos tempos, devido a várias situações. Muitos têm vindo, muitos têm ido. Porque nós, infelizmente, ainda somos seres ainda orgulhosos, ainda com dificuldades de entendimento, de compreensão. E por que não dizer? Nós nos decepcionamos muito nos últimos tempos e decepcionamos algumas pessoas também. Porque nós devemos pensar sempre assim, se eu decepciono alguém, se alguém me decepciona, eu também, né, posso estar decepcionando alguém. Então, nós devemos sempre ter essa... Estou vendo aqui o Cata Rocha, seja bem-vindo, o Cata Rocha. Maria Silva também, a nossa Mary, nossa parceira aqui do nosso lar, né? Então, desculpe se eu não consegui falar o nome de todos, desculpe alguns. Angela Alvarenga, marca aí, hein? Dia 17/12 eu vou estar naquela casa espírita lá fazendo palestra no mês que vem. Lá no Lar Maria Amélia novamente. Então, você já foi lá, se quer ir, vai lá, 17/12, vocês estão convidados, tá bom? Para ir até lá. Mas depois eu vou mandar convite. Então, um beijo a todos, no coração de cada um. A mãe está assistindo, viu? Vamos fazer a nossa vibração final. Rita Santina Vieira, minha amada, que está lá em Porto Seguro, está me dando o prazer, né, de estar presente na live. A mamãe está assistindo, o Guilherme falou aqui. Meu amor, beijo, aproveita, tá bom? Dá um beijo nas meninas também. Estão em 5 mulheres lá, viu? Deixaram nós por aqui e foram passear. Beijo para todos. E o Clóvis Luiz Pinheiro também está aqui conosco. Boa noite, Clóvis, seja bem-vindo. Então nós vamos... Tá vendo? Sua sogra está lá, só aproveitando, viu? Então nós vamos fechar nossos olhos por mais aquele momento final. Agradecendo a Deus e a Jesus a oportunidade que tivemos de aprendizado. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, eu peço de coração, Dr. Bezerra de Menezes, todos os espíritos de luz, meu mentor amigo, mentores individuais, peçamos por eles que nos acompanhem nessa encarnação, que nos acalmem, que nos tranquilizem, que tragam paz para o nosso coração, harmonia para nossas almas, tranquilidade no nosso caminho, para que possamos conviver com as situações negativas que surgiram muito nos últimos tempos em nossas vidas. Que a paz, o amor, a tolerância seja praticada cada vez mais por todos nós, espíritos imortais aqui reencarnados. Sabemos que nada é por acaso, e tudo que acontece existe uma razão para ocorrer. Peço a Jesus, nosso Mestre, que adentre cada lar de todos que estão aqui presentes nessa live, de todos os lares da Terra, quem está presente, leve o Mestre Jesus até as dependências da sua casa, do seu apartamento, para que Jesus ilumine aquele ambiente com a sua luz. Vamos pedir a Jesus que vá até o coração de algum irmão, algum parente, qualquer pessoa que necessite dessa luz no coração do Mestre Jesus, nosso local de trabalho, onde ganhamos o nosso pão de cada dia, que seja iluminado para que esteja sempre aberto e pronto para nos ajudar, para nos auxiliar na alimentação do nosso corpo físico. Vibrando por todos os hospitais, orfanatos, né? Locais que necessitem de ajuda, asilos, orfanatos, hospitais, moradores de rua necessitados de tudo, nossos governantes que tenham o discernimento para decisões corretas, que a nossa justiça não seja injusta, que a balança da justiça
não penda para um lado ou para o outro, mas que seja equilibrada. Que as pessoas que decidem sobre o caminho da humanidade pensem muito antes de prejudicar aqueles que se comprometeram a direcionar, que a guerra entre Ucrânia e Rússia tem um final, muitas pessoas morrendo, muita destruição, que infelizmente pode descambar por uma terceira guerra mundial, que é o que ninguém quer, porque ninguém quer guerra, nós queremos paz. E nessa harmonia, nessa paz, nessa tranquilidade, eu peço autorização a Deus, a Jesus, aos mentores, amigos, autorização para encerrarmos mais essa live, mais esse encontro. Graças a Deus, graças a Jesus, muita paz a todos, que possamos estar juntos na próxima semana, com mais um tema, com mais um assunto. Muita paz a todos, muita paz para nós e para o mundo inteiro. Fiquem todos com Deus e muito obrigado pela presença. Fiquem todos com Deus.